Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas para vocês. Fiel Vitor Roque pode ou não pode ser jogador do Corinthians? Anderson Talisca, Roger Guedes está no radar? Existe possibilidade, corintianeiro, da patrocinadora master do Timão dar um desses jogadores de presente, ajudar a bancar para o ataque do Corinthians? Vou trazer essa e mais informações para vocês. Vamos falar também sobre o atacante Wesley, fiel, que não deve jogar mais pelo Corinthians, vendido pelo Fenerbahçe. Vamos trazer essa e mais informações para vocês referente ao mercado da bola, combinado? O que eu peço aqui, humildemente, para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. É totalmente gratuito, você não vai pagar absolutamente nada por isso, além da satisfação de nos ajudar a crescer a cada dia mais, né, fiel? Afinal, passamos dos 30.500 inscritos. Calma, o canal que é novinho, cara, mas está crescendo muito rápido, graças à parceria e à transparência que o corintianeiro tem com vocês, certo, fiel? Como vocês sabem que eu não gosto de enrolação, chega de falar, vamos falar do Timão, que é o que interessa, vamos falar sobre mercado da bola, fiel, porque o Wesley deve mesmo ir embora para o Fenerbahçe a pedido do Mourinho, que é o novo treinador do Fenerbahçe, tá, fiel? A primeira proposta, e porém eu acredito que vai ser a única, é de 18 milhões de euros pelo atacante Wesley. Qual que é a grande questão aqui? O Corinthians está vendo se consegue chegar aos 20 milhões de euros. Mas se o Fenerbahçe bater o pé e não aumentar a proposta, o Corinthians vai ceder e vai vender o Wesley pelo valor de 18 milhões de euros, tá, fiel? Eu vou ser bem sincero com vocês, o Wesley perdeu espaço com o Ramon Dias, tá, fiel? Em contrapartida, o Ramon Dias, ele é um treinador também que gosta de trabalhar com jogadores mais experientes. Fora que o jogador não vive uma boa fase, o Wesley, no Corinthians. O Wesley é aquele tipo de jogador que joga um jogo bem e fica 15 mal sem jogar. Aí vem um jogo e ele arrebenta. Vai lá, faz 2, 3 gols, é drible para todo lado, arrebenta. Joga outro jogo bem também. É aquele cara que joga 2 jogos e some 10, né? Então o Wesley está numa fase, está em uma fase, é um jogador que ele está precipitando muito com as bolas no pé, aquele jogador que não consegue levantar a cabeça, ver o que está acontecendo ao seu redor, aquele cara que abaixa a cabeça. Não estou dizendo aqui que ele é fominha, teve os seus momentos bons, mas hoje o Wesley vive um momento ruim e perdeu espaço com o Ramon Dias e deve ser vendido, sim. Uma porque o Corinthians precisa da grana e outra porque o Wesley não vem correspondendo dentro de campo. Porém, é um jogador que tem grande perspectiva de venda, é um jogador que tem um futuro, é um jogador que tem potencial de se engrandecer cada vez mais. Apenas é jovem, fiel, tem apenas 19 anos, mas mesmo assim não deve ficar no Timão, tá? O Wesley deve ser mesmo vendido para o Fenerbahçe, a janela está aberta, o Mourinho quer o jogador, o Wesley não quer ficar no Corinthians, tá, fiel? Tem esse detalhe também, e o Corinthians vai sim perder o Wesley aí para o Fenerbahçe pelo valor de 18 milhões de euros. Fiel, a minha opinião, ela é bem simples quanto a isso. Eu acho que o Corinthians faz certo em vender o Wesley hoje. Corintianeiro, mas você está queimando o cara, ele é uma promessa, ele é jovem, vai que amanhã ou depois ele arrebenta no Fenerbahçe ou vai para outro time aí da Europa e continua arrebentando e se torna um grande jogador. Tomara a Deus que isso aconteça, tomara a Deus que ele possa ser muito feliz na sua carreira. Mas hoje, no Corinthians, eu acredito que o Corinthians faz bem em vender o garoto Wesley. Já se fossem outras situações financeiras, se o Corinthians fosse um time que não tivesse precisando de grana nenhuma, tivesse numa situação favorável em que não precisasse contratar mais atletas, contratar atletas para sair desta situação, poderia aí o Corinthians até pedir valores maiores e segurar o atleta aí na expectativa dele evoluir cada vez mais, tá, fiel? Só que, infelizmente, não é assim que acontece, tá? O Corinthians precisa de grana, precisa de atacante, precisa de lateral e precisa vender o Wesley. Então tudo está se coincidindo aí para a venda do jogador. E o jogador não quer ficar e ele vai sair do Corinthians. Então o Wesley já está de malas prontas, já está em tom de despedida, já, fiel. Os acertos já estão se concretizando para ele deixar o Timão. Só que vale lembrar que o Corinthians tem 70% dos seus direitos federativos. Então nem toda a grana vai para o Corinthians. O Corinthians ainda tem que dispor aí 30% aí
aos seus empresários. Certo, fiel? O que tem de mais atualizado do Wesley é isso. Já podem considerar que o Wesley não é mais jogador do Corinthians, porque ele está tudo certo com o Fenerbahçe, correto? Comentem, porque eu quero saber a sua opinião. Vocês acham que o Corinthians faz bem em vender o Wesley? Vocês acham que não faz bem? Comentem aí, porque eu quero saber a opinião de vocês referente ao Wesley, tá? Fiel, salvo informações, o Corinthians ele está fechado, tá? Com o Esporte da Sorte. O Corinthians fechou o patrocínio Master aí com o Esporte da Sorte, que vai render uma boa grana para o Corinthians. Obviamente que não é igual a VaidBet, os valores são menores, porém é uma patrocinadora que chega, o Corinthians ficou 2 meses sem patrocinador, que chega para ajudar os cofres corintianos, vai ajudar a sustentar o timão aí nessa parte financeira, dinheiro importante no qual vai nos ajudar aí na nossa transição para uma melhor classificação na tabela, para tentar disputar título na Sul-Americana e Copa do Brasil também, tá, fiel? Devo lembrar vocês que saiu informações que a aposta da sorte poderia ajudar o Corinthians na contratação de um atacante. Em outras palavras, ela bancaria o salário à parte como um presente para o Corinthians de um grande atacante aí, ou de um grande jogador que poderia estar chegando no timão, tá? Então vamos por partes. Chegou a primeira informação que o Corinthians poderia repatriar o Roger Guedes, que hoje está no Al Rayyan. Fiel, eu vou ser bem sincero para vocês, não vou falar os canais que estão postando, porque eu só assisto um canal, um ou dois canais no YouTube do Corinthians, tá? São perguntas que chegam a mim e informações que eu vejo aí nos sites de pesquisa, tá? Então, a possibilidade do Corinthians, hoje corintianeiro, contratar, repatriar o Roger Guedes, fiel, tem canais importantes. Cara, eu não tô aqui para criticar, pelo amor de Deus. São perguntas que fazem para mim. Eu não tô nem aí se o canal do vizinho, se o canal do fulano está falando de um jogador ou de outro. Eu venho aqui falar as informações que eu tenho, as informações que eu recebo para passar para vocês, tá? E as informações de hoje que eu tenho são as seguintes. Então saiu informações que o Corinthians poderia estar repatriando o Roger Guedes. Então vamos lá, fiel. É lógico que eu vou perguntar sempre para as pessoas com que trabalho, que são ligadas ao Corinthians, tá? Eu não sou o dono da razão. Eu não trabalho com opinião. Eu, corintianeiro, não tenho informação do Corinthians. As informações são passadas para mim e eu transmito as informações para você. Eu não sou nada mais, nada menos do que um carteiro aqui, filho. As informações chegam até a mim e eu passo as informações para vocês. Então vamos lá, vou passar exatamente as informações que chegaram até a mim. Roger Guedes hoje no Al Rayyan, ele tem praticamente aí 24 jogos, mais ou menos, 18 gols, só isso. Tá? Mais ou menos essa base, você pode fazer uma pesquisa mais minuciosa aí no Transfer Market, tá? Vai ser mais ou menos essa base, 24 jogos, 18 gols, 27 jogos, 19 gols, vai ser essa base. Titular absoluto, artilheiro do campeonato. Cara, como que o Corinthians vai buscar um jogador desse que tem mais 2 anos e meio de contrato com o Al Rayyan? Me explica. Me explica. Vocês sabem quantos que ganha o Roger Guedes no Al Rayyan, filho? Ganha perto das cifras de 5 milhões de reais mensais. Como que o Roger Guedes vai abandonar lá, sendo artilheiro, sendo principal jogador da equipe do Al Rayyan, clube que já dispõe de muito dinheiro, clube que já é trilionário, então é difícil você chegar lá e negociar, é diferente você negociar com o clube do Sudamérica, com o clube do Brasil, você vai lá, parcela em trocentas vezes, é diferente, esses clubes são diferentes, o capital financeiro deles é totalmente diferente, nem se equipara ao capital financeiro brasileiro, tá, fiel? Então é impossível você tirar o Roger Guedes de lá, a não ser que é uma combinação entre Roger Guedes e clube que aceitam rescindir de forma pacífica, porque se envolver dinheiro para quebrar o contrato é impossível. Então como que um time que dispõe de uma fortuna financeira, um clube altamente rico, que é o Al Rayyan, vai dispensar o Roger Guedes para vir jogar no Corinthians, sendo que é o principal jogador do time hoje, tá, fiel? Inclusive a luz, ela apagou aqui e voltou, tá? Ele é o principal jogador do time hoje. Então como que o Corinthians vai buscar o Roger Guedes lá? É impossível, fiel. Então parem de acreditar em informações fakes. Como o Corinthians está nessa gana para buscar um atacante, muitas pessoas
aí elas fazem, o Corinthians está precisando de um atacante, então vamos movimentar isso aqui, vamos falar do Roger Guedes, vamos falar do Ciclano, para atrair cliques e likes. Como eu disse, eu não estou nem aí com os outros, estou trazendo a informação para vocês baseado nas perguntas dos meus inscritos. Perguntando sobre o Roger Guedes, estou esclarecendo que é impossível o Roger Guedes hoje ser jogador do Corinthians. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Vamos ao segundo jogador que foi especulado que poderia ser jogador do Corinthians, que é o Anderson Talisca. Fiel, eu não vou descartar totalmente o Anderson Talisca, porque ele já revelou ser corintiano e que um dia sonha em jogar no Corinthians. Ele disse que é um sonho jogar no Corinthians. Porém, o Anderson Talisca hoje ganha na casa de 6 milhões, perto dos 7 milhões de reais. Então o jogador jamais, repito, jamais vai aceitar diminuir salário nessa fase de carreira dele, nessa fase de contrato, para vir ganhar aqui no Brasil no máximo 2 milhões de reais, tá? Então um jogador que ganha 7, se você tá lá jogando, você ganha 7 milhões de reais, você vai aceitar ganhar 2? Isso a gente fala porque a gente ama o Corinthians. Agora imagina um profissional que não tem a mesma identificação que nós temos com o Corinthians. Então é difícil realmente, fiel, o Roger Guedes e o Anderson Talisca vir fazer parte do Corinthians hoje, tá? Então esses jogadores que foram mencionados, que a aposta da sorte poderia dar de presente para fiel, vocês podem descartar totalmente. Abre aspas para o Anderson Talisca, que eu não vou queimar minha língua totalmente, porque ele já falou que é um sonho. Então quem sabe um sonho do jogador aí, ele pode abrir mão de muitas coisas. Mas eu vejo como impossível a contratação desses dois jogadores para vir jogar no Corinthians. Corintianeiro, mas cara, você fala que você não visa likes, você gosta de transparência nas notícias. Fiel, o Anderson Talisca tá na capa? O Roger Guedes está na capa? Então, eu estou trazendo aqui informações no off, esclarecendo perguntas de inscritos. Se eu quisesse aqui ganhar likes e cliques, eu colocava o Roger Guedes e o Anderson Talisca gigante na capa, escrevia bomba para todo mundo ir lá clicar. Aqui, meu irmão, nesse canal eu faço a diferença, tá? Aqui nesse canal eu vou trabalhar com transparência e Anderson Talisca e Roger Guedes, chance zero hoje de se tornar jogador do Corinthians. Combinado? Então, comentem porque eu quero saber a sua opinião. Mas, corintianeiro, se o Roger Guedes não tem chance, se Anderson Talisca não tem chance, se o Luciano Vieto está difícil, se o Mário Balotelli o Corinthians já descartou, quais são os planos do Corinthians para a gente contratar um atacante, cara? A gente precisa reforçar o nosso ataque, fiel. Eu sei, o Corinthians precisa reforçar o seu ataque o quanto antes possível e é isso que me preocupa, tá? Então eu vou trazer informações para vocês aqui do Vitor Roque, informações que veio do apresentador Craque Neto, dos donos da bola. E é craque mesmo, tá, filho? Quem viu o Neto jogar, ele é... No programa ele é aquele jeito, né? Expressivo, gosta de falar, gosta de gritar, mas é craque mesmo, tá? Fiel, Vitor Roque. Qual que é a situação do Vitor Roque hoje no Corinthians, que o Neto trouxe? O jogador poderia estar vindo para o Corinthians. O empresário dele é o André Cury, tá? Inclusive o André Cury, horas depois, ele deu declarações dizendo que é impossível o jogador retornar para o Brasil, tá? Ele disse, olha, Vitor Roque hoje é impossível retornar para o Brasil para qualquer time, não é só para o Corinthians não, para o Flamengo, para o São Paulo, para qualquer time do Brasil hoje, o empresário revelou que ele não vai voltar. Para um jogador que está na Europa, é considerado uma reincidência, você recair quando você volta para o Brasil, tá, fiel? No caso do Vitor Roque, relacionado ao Corinthians, eu não vou cravar aqui totalmente para vocês que isso é impossível, porque o empresário também jamais vai revelar, olha, ele está negociando com o Corinthians, ele pode voltar a jogar no Brasil sim, principalmente se ele tem mercado na Europa e pode estar negociando com outros clubes da Europa, tá, fiel? Até mesmo com a continuidade em Barcelona. Então, é difícil você cravar. Porém, eu vou ficar aqui junto com o André Cury e apostar que é quase impossível o Vitor Roque vir jogar no Corinthians. Então, se a gente tem vários jogadores descartados, inclusive o Vitor Roque está na capa deste vídeo, porque foi o Neto que trouxe informação, tá, fiel? Apresentador da Band, que tem milhões e milhões de inscritos, tá? O cara é fera, vocês sabem disso, então é lógico que eu tenho que pôr o jogador na capa, porque ele trouxe a informação, tá? Ele recebeu essas informações. Conversei com a fonte, corintianeiro, as informações que eu tenho é que eu não sei de negociação nenhuma, então eu tenho que trazer a mesma informação para vocês,
que eu não sei de informação nenhuma, porque eu confio nas pessoas no qual eu trabalho, tá, fiel? Mas a gente tá falando do craque Neto, então vamos deixar aí um abre aspas, né, fiel? Porque quem sabe o Corinthians aí pode aí tentar uma contratação, já que tem uma boa relação com o André Cury, ou tinha, porque o André Cury também move ação judicial com o Corinthians aí na justiça, tá, fiel? Mas como empresário não tem vergonha na cara e nem dirigente de time, não pode ser que volte a negociar também. Só que eu vejo como improvável o Vitor Roque ser jogador do Corinthians. É aí que tá a grande questão aqui, fiel. Porque o Corinthians, as últimas informações que eu recebi de um provável atacante que poderia estar chegando é o Luciano Vieto, que as negociações financeiras não bateram. O Corinthians tentou abaixar o salário do jogador, que falou que vem para o Brasil para ganhar 2 milhões de reais mensais, tá? O Corinthians tentou abaixar esse salário e o jogador não aceitou. E o Corinthians acredita que 2 milhões de reais mensais para o Luciano Vieto é muito alto, tá, fiel? Então, porque o Luciano Vieto é um jogador que é bom, ele é ponta, joga pelas beiradas do campo, só que não é um jogador que você trabalha via marketing. Então, para o Corinthians pagar 2 milhões para um jogador que você não vai arrecadar marketing nenhum em cima dele, o Corinthians considera alto. É um bom jogador, se ele abaixa aí para 1,5 milhão, 1,4 milhão, 1,3 milhão, eu tenho certeza que o Corinthians já teria contratado o jogador. E a grande questão tá aí. A gente não tem informação, eu não tenho informação, outros canais não têm informação, tá, fiel? As fontes com que converso, todos os dias a minha pergunta é: e o atacante? E o atacante? E o atacante? O Corinthians não tem informações nenhuma, repito, não tem informações nenhuma que o Corinthians está negociando com um atacante. Então aonde a gente vai parar? Qual jogador vai vir? O Corinthians precisa contratar. A gente não pode terminar o campeonato, com todo respeito ao Yuri Alberto, ao Romero, ao Wesley que está de saída. Então a gente precisa contratar. A gente não pode, a gente não tem chance de título com o Yuri Alberto, o Romero e mais um atacante. E eu não estou criticando o Romero, fiel. A gente precisa reforçar essa linha de ataque. A gente precisava de mais 2 nomes fortes, um centroavante forte e um ponta esquerda forte para jogar no lugar do Wesley hoje. Muitos estão falando que o Corinthians pode negociar com o Michael, tá, fiel? Então é um nome que eu sempre trouxe nesse canal. Inclusive estava esperando se confirmar para trazer este nome, só que as informações não se confirmaram. Era o nome que eu queria trazer para vocês. Inclusive conversei com a fonte hoje, foi corintianeiro. É o Michael. O Michael sempre foi pauta, mas eu não tenho informação. Inclusive eu quero te pedir para guardar um pouco para você trazer o Michael. Mas eu já estou trazendo aqui de antemão para vocês, porque qualquer coisa, se for uma informação que não for real, eu desminto aqui para vocês no vídeo da manhã, tá? Então, existe um Michael na ideia do Corinthians, um Luciano Vieto sem clube, que o Corinthians não chega a um acordo financeiro. É o que nós temos hoje. É o que nós temos de informação hoje, fiel, sobre atacante, é isso. Então, quanto mais o Corinthians dorme no mercado, mais vai ficando escasso o mercado da bola referente ao atacante. Surgiu o nome do Benedetto, que também já foi descartado pela diretoria do Corinthians. Então, estamos à mercê, estamos aí, vamos dizer, sem saber, pelo menos aqui nós, das notícias alternativas, das fontes alternativas, sem nenhuma informação sobre qualquer atacante que o Corinthians negocia hoje no mercado da bola. Exatamente, fiel. Então, surgiu o nome de Roger Guedes descartado, surgiu o nome de Anderson Talisca descartado, surgiu o nome de Vitor Roque descartado, Luciano Vieto, o Corinthians não chega a um valor financeiro para contratar o jogador, e o Michael na ideia que sequer iniciou negociações ou sequer o Corinthians fez proposta. Eu espero de todo o meu coração que o Corinthians esteja negociando com um atacante bom e que nós não temos informação. Tomara a Deus que sim, porque se o Corinthians dormir no ponto, a gente for para o mata-mata e rodar, porque a gente não tem um atacante bom, cara, a gente não tem um atacante de responsabilidade, aí sim eu vou ficar bastante chateado, porque contratou trocentos zagueiros, contratou trocentos volantes e não contratou nenhum atacante. Então eu espero que no vídeo da manhã possa ter informações sobre atacante que pode chegar no timão. E a história que a Sport da Sorte vai dar de presente um atacante para fiel, essa história ela não é verdadeira, tá, fiel? Os valores oferecidos pela patrocinadora são esses. Ela não vai pagar nada mais do que foi combinado, que é uma parcela de 90 milhões de reais pela primeira temporada, uma de 110 milhões pela segunda temporada e mais uma de 110
para outra temporada aí, completando 3 anos. Se o Corinthians quiser contratar um atacante, vai ter que ser com esses valores que a patrocinadora Master vai dispor para o Corinthians. Ela não vai ela não vai arcar mais nada financeiramente falando por nenhum atacante. Essa é a grande realidade, tá, fiel? Então, Corinthians segue no mercado à procura de um atacante e qualquer informação que eu tiver referente a um possível reforço do Timão na parte ofensiva, eu venho trazer para vocês aqui, tá, fiel? Então, meu muito obrigado por tudo. Estamos com um probleminha aqui de equipamento, tá? Mas já estamos no finalzinho. Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!